Uma mesa intitulada A Cadeia Produtiva da Carne, Saúde da População e Direitos do Consumidor, convidamos a professora Flávia Bezerra, coordenadora da pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde do Instituto de Nutrição da UERJ. Como palestrantes, convidamos o professor André Luiz Gemal, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A cientista social Rosângela Pesa Cintrão, pesquisadora autônoma. Famosa Bibi. A nutricionista Ana Paula Bortoleto, pesquisadora do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. E como debatedora, a professora Ana Carolina Feldermayer, do Instituto de Nutrição da UERJ, membro do Centro Brasil de Saúde Global e da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. A famosa Carol. Com a palavra, professora Flávia. Mesa predominantemente feminina. Boa tarde a todos. Ai, meu Deus. Faltaram as plaquinhas. Quer que coloque Bibi aqui? Prefiro. Não entra em crise de identidade. Não, a gente vai fazer o esforço de só te chamar de Bibi durante a tarde toda. Pode ficar tranquilo. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, em especial a presença dos que deram o sangue para a organização desse evento, aqui representados pela Inês e pelo Eduardo e sua equipe, e os palestrantes, né, aqui presentes, que a gente sabe que tem sempre uma agenda superlotada, mas que deram prioridade a estarem aqui conosco para prestigiar, né, essa discussão tão fundamental, tão importante. Queria dizer que esse tem sido um esforço, eu acho, do Instituto de Nutrição da UERJ, de uma forma geral, né, de tentar lidar com esses momentos adversos, buscando trazê-los à discussão e aprender alguma coisa com eles. Eu acho que esse é um evento que é um exemplo, né, bastante claro dessa intenção que está sempre presente, pelo menos lá no Instituto onde eu trabalho, né, aqui no Instituto de Nutrição. Eu acho que assim, é bem o caso desse evento desdobrado, como desdobrado de um escândalo nacional, né, que nos colocou para pensar de diversas formas, tanto enquanto profissionais como enquanto consumidores que somos e interessados em saber, para além do produto final, mas saber como ele é produzido, saber sobre o processo, entender o processo e criticar o processo, se for o caso. Eu acho que a gente vai ter essa oportunidade, né, de discutir isso nessa mesa agora. Eu acho que isso que aconteceu, né, essa crise que está acontecendo, em especial a crise da carne, vamos dizer assim, né, a operação carne fraca, os seus desdobramentos, talvez esse seja um exemplo da beira de um colapso da confiança do consumidor nas empresas que fornecem, né, os produtos, né, que consumimos. Então, acho que a gente pode tomar isso como um exemplo, realmente, né? Existem outros, infelizmente. Bom, e a gente tem a chance de debater isso tudo com um time, né, de profissionais bastante diversificado. A gente tem um farmacêutico e bioquímico, certo? Uma cientista social que é também engenheira agrônoma, e duas nutricionistas. Então, acho que a gente está com bastante riqueza, né, de formação para fazer essa discussão. Queria só fazer uma... Bom, eu vou ser a pessoa chata do tempo, né? Todo mundo, todos os palestrantes vão ter, tal como na mesa da manhã, 25 minutos para fazer suas apresentações. Vou levantar a plaquinha do tempo para vocês. A debatedora também vai ter 25 minutos e depois a gente abre para o debate.
Eu vou pedir para que você... Acho que seria interessante que as pessoas, se for o caso, não precisam esperar o momento do debate aberto, né, para a plateia, para elaborarem as perguntas. Acho que pode ficar atento e fazendo as perguntas à medida que for transcorrendo, né, a mesa. Eu vou fazer uma pequena, assim, uma complementação da apresentação dos palestrantes aqui. Não sei se todos conhecem, mas o professor André é professor titular do Instituto de Química da UFRJ, tem graduação em Farmácia e Bioquímica, né, pela UFRJ também, mestrado em Química pelo IME e doutorado em Ciências em Química Orgânica na Universidade de... Pode falar assim? Grenoble, na França. Não deve ser assim a pronúncia, mas tudo bem. Entre muitas outras coisas, o André foi diretor da fábrica de medicamentos da Fiocruz, a Farmanguinhos, foi diretor do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, também da Fiocruz, coordenador da Rede de Laboratórios de Saúde Pública Brasileira, na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A Bibi Cintrão é cientista social, pesquisadora autônoma, tem mestrado e doutorado pelo CPDA da Universidade Rural do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. É também engenheira agrônoma pela USP, membro do movimento Slow Food, acompanhou como consumidor e membro da sociedade civil as atividades e negociações com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Anvisa para discussão de normas sanitárias para produtos artesanais e da agricultura familiar. Doutora Ana Paula Bortoleto, que é pesquisadora em alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Ana Paula tem graduação em nutrição pela USP, mestrado e doutorado em saúde pública também pela USP. E prata da casa, professora Ana Carolina, vulgo Carol Feldenheimer, que é professora adjunta do Departamento de Nutrição Social, do Instituto de Nutrição da UERJ. É nutricionista formada pela USP, mestrado e doutorado em saúde pública pela USP também. Foi consultora nacional de alimentação e nutrição da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e consultora técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição no Ministério da Saúde. Bom, então, eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra primeiro para o André, certo? E aí eu queria também deixar vocês à vontade. Eu não sei se... Eu achei que o pessoal da manhã ficou um pouco desconfortável de assistir a apresentação daqui. Se vocês... Não sei, vocês que sabem. Vou deixar... Se vocês ficarem bem aqui. Lá foi de outra ponta. Vamos lá, aproveitem. Quando quiser. Bom, boa tarde a todos. Eu costumo falar baixo. Está escutando aí atrás? Tá? Ok? Se não cobrem, se eu for abaixando a voz. Bom, inicialmente agradecer a Inês, ao Eduardo, o convite, né, para participar desse cuidadoso evento elaborado. Eu vi o carinho com que vocês elaboraram e nos deram de atenção, né? Então, para mim é um prazer. Eu estou aqui um pouco pelo grupo técnico da Abrasco, grupo técnico de vigilância sanitária da Abrasco. Os companheiros me fortaleceram a minha indicação. Eu só gostaria de aproveitar logo de início para fazer uma observação. Eu vou pela primeira vez no final fazer uma discussão de alteração do sistema no qual nós trabalhamos, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente. Essa é um pouco a encomenda que me deram, mas eu vou ser um pouco, não sei se a expressão é audacioso. Eu sei que meus colegas sanitaristas vão, agora no final do mês, eu vou a Natal no Congresso da Abrasco, lá eu sei que eu vou apanhar muito pelo que eu vou falar, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho, já que a situação não está boa, a gente viu hoje de manhã, né? Então, fazendo já esse parênteses, que a posição é minha, não é a posição do grupo técnico da Abrasco. E começar, não tem outro jeito, né, de começar sem falar que a UERJ é um patrimônio do Estado do Rio. A UERJ é um patrimônio do Brasil, né? Um país que trata a educação e sua força de trabalho como vocês estão sendo tratados,
né, dessa forma respeitosa, um país que trata nas suas escolas e agora as suas universidades públicas da forma com que vocês estão sendo tratados e de uma forma que outras universidades públicas começam também a ser tratadas, que prescinde, né, dessa força de trabalho que são os professores, alunos, funcionários, de forma com que nós estamos sendo prescindidos, não pode se tornar uma nação solidária, justa, soberana, equitativa, como certamente todos vocês desejam, como nós mais antigos militamos ao longo do tempo. Assim, a luta de vocês por essa sociedade, por essa universidade pública, não é a luta de vocês, é a luta nossa, e nós vamos vencer essa luta certamente ao longo do tempo. Dito isso, eu esqueci, na realidade essa fala era para estar junto com essa projeção, né? Vamos começar aquilo que me foi encomendado, que é um pouco discutir entre a saúde e os demais organismos, né? E me deu vontade de começar com conceitos de saúde. A saúde, algum tempo atrás, e não faz muito tempo, era vista como estar adaptado às suas funções, né? Isso é um conceito que eu costumava dizer do início do século passado, mas que, na realidade, pelo que a gente viu hoje de manhã, ainda é um conceito atual, né? Pelo trabalho escravo, pelo trabalho desgastante, pelas condições de trabalho, enfim, por um conjunto de coisas. Mais recentemente, mas também valendo para hoje, saúde como ausência de doença. E nos 20 anos mais recentes, saúde como completo bem-estar físico e mental. Um conceito da OMS que o Brasil adota, né, e que faz com que o tratamento da saúde tenha que o tratamento da saúde deva ser feito, a abordagem da saúde, no momento que a gente pensa saúde como bem-estar físico, social, mental e tudo mais, que este tratamento venha a ser o mais integral possível. Não podemos fragmentar o trato da saúde. Isto, na realidade, no nosso dia a dia, não é verdade, né? A saúde em si, nós, na área da saúde, tratamos, né, a saúde com um monte de programas. Saúde da mulher, né, saúde, enfim, mutirão da catarata, vença o preconceito e cuide da próstata, campanha da tuberculose, Brasil sorridente, por aí vai. Ou seja, nós, mesmo aceitando a definição atual de saúde, tratamos a mesma de uma forma fragmentada. E fragmentamos também, mais ainda, aquilo que é a pauta de hoje, o alimento. Porque não só o alimento está fragmentado no Ministério da Saúde, com ações lá no Ministério da Saúde e ações na Anvisa, por exemplo, mas também fragmentado porque aí entra o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, BNDES e outros organismos os mais diversos possíveis. Então, e muitas vezes tratando o alimento de forma absolutamente antagônica entre si. Vimos o caso, não preciso entrar em detalhe, porque isto foi super discutido na parte da manhã. Então, saúde dentro dessa forma puxa muito mais pela essa medicalização excessiva que nós temos do que pensar saúde dessa forma global. Mesmo em alimentos, a gente tem um programa de menos sal, alimentos trans, não pode usar muito agrotóxico ou proibimos, enfim, tem um conjunto de ações que estão em vários outros segmentos, alimento fragmentado. E queria deixar isto mais claro, tendo em vista que a gente vai falar mais lá para o final, né? No Sistema Único de Saúde, e aí entramos no tema de hoje, né, que é alimento no SUS,
Sistema Único de Saúde, como é que ele está? Eu destaquei, e aí que eu achei que era importante, porque também foi parte dessa encomenda, duas legislações específicas para vocês que estão começando, né, principalmente. A Lei 8080, de 1990, que delineia todo o conjunto das ações que são exercidas dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde. Vale para quem quiser se aprofundar, olhar a 8080 do ponto de vista teórico, e aí é uma outra coisa que eu queria que vocês guardassem também, quer dizer, legislação do ponto de vista teórico, normas do ponto de vista teórico, no qual o Brasil, opinião pessoal, eu acho que nós temos uma enormidade de legislações e de boas legislações. Uma coisa é ter a legislação, uma outra coisa é a aplicação cultural destas legislações. E cito o cultural porque muitas vezes não é só o que a gente está vivendo hoje, de corrupção e outras coisas. Tem um aspecto cultural que é fundamental também. E a outra legislação, que eu acho que vale a pena também quem quiser se interessar, a Lei 9782, de 1999, que é a lei que cria o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou que recriou, segundo alguns, né, mas que dá destaque, não um destaque, vamos dizer, moderno, a esse sistema, e cria a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vou comentar 2 ou 3 artigos desta legislação. Reconhecemos que a saúde é um direito fundamental do ser humano e dever do Estado de prover as condições para o exercício dessa legislação. Isso, de uma certa forma, rebate aquilo que a gente vê na Constituição Federal, né? Não tem nenhuma novidade nessa história, né? Mas está aí. Então, saúde como dever fundamental. Mas o que eu quero ir um pouquinho mais além é que, logo em seguida, nós falamos que para garantir esta situação, nós precisamos, nós, porque eu me incluo como Estado, vocês como Estado, de formular políticas econômicas, e eu brinquei que isso não ia acontecer comigo. É pertinho aqui do... a formulação de políticas econômicas e sociais, ou seja, aceitamos dentro da legislação, dentro da lógica que perpassa esse conjunto, que as políticas econômicas e sociais são parte daquilo que leva à obtenção de saúde, como bem-estar físico, né? Então, me pareceu interessante trazer isso para vocês. E mais, reconhecemos na Lei 8080 que a alimentação é parte disto, assim como, dentro do conceito de saúde, moradia, saneamento básico, meio ambiente, quer dizer que todo este conjunto é fundamental para sair da medicalização e passar a trabalhar a saúde como promoção e prevenção, né? E não somente dessa outra forma. Vamos além. A Lei 8080 cita onde do SUS são feitas essas ações, e aí aquilo que hoje é muito falado, que é a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, e mais, olha a importância que se dava já no passado, ou quando essas pessoas elaboraram não só a Constituição Federal, mas também a continuidade, né, da hierarquia das leis, a 8080, além de... É difícil mesmo. Do que eu citei, vigilância nutricional e orientação alimentar e fiscalização e inspeção de alimentos e água e tal, né? Então está previsto como atividade do Sistema Único de Saúde o controle de alimentos de uma forma geral. No entanto,
cada vez mais o alimento deixou de ser, vimos isso na parte da manhã, um produto artesanal feito nas pequenas fábricas, nas pequenas fazendas, sítios, nas nossas casas, passando a ser um alimento... Opa, que isso? Passando a ser um produto industrial, claramente um produto, e não mais um item de subsistência, né? Produção em larga escala, boas práticas de fabricação, podemos falar desta forma, utilizam tecnologias das mais atuais, dinâmicas, modernas, de ponta, inovadoras. Aqui simplesmente está dessa forma, não que eu esteja com isto defendendo que elas são as melhores, mas que são inovadoras, são. Hoje é uma atividade de alta pesquisa, alto desenvolvimento tecnológico, né, por outras razões, ligadas àquela história lá do setor econômico, de políticas econômicas e sociais. Tivemos dados na parte da manhã que mostram isso. Tirando Petrobras e Vale, os outros grandes exportadores são da área alimentícia. Daí a importância que teve este evento do mês passado. Então, esses produtos todos, né, na realidade, são produtos de origem industrial, vamos dizer assim. Outro parêntese que eu coloco aqui, dependente de insumos importados, porque também foi comentado que nós, por uma questão da chamada soberania alimentar, que nós temos que olhar a cultura, um conjunto de regras, nós temos que dominar também toda a sequência, já que é um produto industrial, nós temos que dominar desde o início ao final da cadeia, né? E nós não dominamos essa história. Basta ver a questão das sementes, a questão das matrizes e outros detalhes. Nós somos absolutamente dependentes de um conjunto de elementos, de insumos para esta produção. E talvez por aí nós possamos pensar no que aconteceu mês passado. Da mesma forma que não somos em inúmeras outras, né? Os países da periferia, eles não são países que dominam uma determinada tecnologia. Não dominamos, embora sejamos os primeiros exportadores de carne, nós não dominamos essa cadeia. Como não dominamos, fazemos bicicleta, mas a peça mais importante da bicicleta a gente não faz, que é aquilo que a roda gira, né? Aquela historinha de aço ali, esqueci o nome. Como fazemos febre amarela, vacina de febre amarela, o maior produtor de vacina de febre amarela, que já está na moda agora, e isso fica sendo colocado com grande ufanismo, mas a vacina ela é feita em ovo, e o ovo é feito pelo alemão, e por aí vai, né? Então há uma clara dependência tecnológica nessas questões, mas isso é um outro aspecto. Então, e no alimento mais ainda, né, tendo em vista que, para resumir essa história toda da saúde, nós temos aquilo que a gente defende do pequeno produtor, da questão cultural, dessas questões todas, que eu quis trazer aí um pouquinho nesse olhar. Então, esse é o campo da saúde. Vigilância sanitária, dado para vigilância epidemiológica, Lei 8080, Lei 9782. E por aí, quem quiser se aprofundar, pode caminhar. Na agricultura, um pouquinho mais antigo, a 1283 de 1950, a 7889 de 89, e algo que surgiu por pura coincidência recentemente, neste mês, o novo decreto publicado agora esse mês, que dá um conjunto de diretrizes para o processo de fiscalização, né? Mas dessas duas leis, né, acho que o que mais chama atenção, o que eu
gostaria de trazer para contrapor com a questão da saúde é competência da União, Ministério da Agricultura. Competência do Ministério da Saúde pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Tratar. Isso poderia nos dar a ideia de que este conjunto todo estaria envolvido, enfim, estaria privilegiando o controle pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Mas se nós formos olhar toda a cadeia, né, de onde o Ministério da Agricultura se envolve, que é desde do campo, né, do iniciozinho da criação, né, da carne, então de A a F é Ministério da Agricultura. E a G, o item G, que é nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas, que é função do Ministério da Saúde. Então, nós só podemos atuar lá no finalzinho. Antigamente existia um modo de simplificar essa história, né? Não sei se é válido ainda para hoje, né? Mas a gente dizia que goiaba no pé é da agricultura e goiaba no mercado, na feira, é da saúde. Quer dizer, a gente não domina esse percurso todo. Tratamento fragmentado que foi colocado lá na frente, lá atrás. E o que queremos? Né? Como fazer para a gente garantir, na realidade o que a gente quer é garantir a qualidade desse produto, né? Ou, como a gente fala na vigilância sanitária, minimizar risco. Aí temos tendência, né, a falarmos muito da fiscalização, que temos que aumentar a fiscalização, fraudes, essas questões todas. Mas o problema da fraude, ele é antigo, né? Que vocês não vão ler, mas esse é um trecho do Karl Marx, do Capital, o livro 1 do Capital, né, fazendo 150 anos agora. Então, o Marx já dizia, né, quando um homem não se torna capitalista, proprietário rural, tal, ele tem que comer, ele sabe que come seu pão com seu suor pelo trabalho, né, mas também misturado com supurações de abscessos, teias de aranha, baratas mortas e fermento podre alemão, né, mostrando que lá em 1800 e pouco a questão da fraude das coisas já era algo atual. E no Brasil também, por exemplo, olhando os jornais de 1946, isso foi um evento importante, foi um ano importante para a questão da saúde. A padaria Vitória, que foi depredada ali lá no Catete, com morte, e, enfim, um movimento social bastante grande que aconteceu no Rio de Janeiro em função de alimento contaminado. A morte por um estudante que comeu uma coxinha e morreu, intoxicado. Isso deslanchou todo um processo que levou à criação no Ministério da Saúde do primeiro laboratório, do maior laboratório de controle da época de alimentos em vigilância sanitária, que era o LCCDMA, Laboratório Central de Controle de Drogas e Medicamentos e Alimentos, né, em 1950. Foi o tempo que o governo se mobilizou a partir desses eventos para que houvesse uma maior fiscalização. A questão dos medicamentos é a mesma coisa, já naquela época também era famosa. Mas, enfim, então trabalhamos, indo já para o final, trabalhamos muito a questão da fiscalização com três itens que eu considero o principal. A certificação de conformidade, fica fiscalização permanente e monitoramento contínuo. A certificação de conformidade, talvez seja menos conhecida, é quando eu tenho uma empresa que diz que o meu produto é bom. O Inmetro, enfim, identifica uma determinada empresa que passa a dar o selo de qualidade, isto é, a certificação de conformidade. Vários produtos hoje no Brasil têm esse selo,
né? E sempre que tem esse selo, você vai ver na embalagem o logotipo do Inmetro, né? Isto é bom, mas, na realidade, o que acontece? O produtor leva um lote, eles certificam, dizem que é bom e depois acabou, né? Então, tem uma olhada no tempo, mas não mais do que isso. Talvez a certificação de conformidade mais conhecida, certamente vocês não sabem, porque ninguém olha essa embalagem, é das camisinhas, os preservativos, né? Lá na embalagem do preservativo tem o selo do Inmetro dizendo que é um bom produto. Fiscalização permanente, quem é da área da agronomia conhece, é o CIF, não aquele fiscal que fica na porta da empresa, avaliação de vocês se isso é um bom modelo ou não é um bom modelo nessa história. E o outro que eu particularmente gosto é o monitoramento contínuo com análises laboratoriais. Isso me permite ter uma dinâmica de acompanhamento do mercado e mais, me dá um conjunto de informações para fazer política de saúde pública, inclusive vigilância epidemiológica. Isso pode ser feito, é feito no Brasil, então, a questão que eu comentei do lote certificado, a permanente, a relação conflituosa, que tem o fiscal na empresa, e o monitoramento de mercado com dados objetivos. Talvez hoje o mais conhecido monitoramento na área de alimentos seja o programa da Anvisa de agrotóxico, né, que é vendido com um certo alarde como uma boa coisa, faz aí em torno de 1.300 análises de alimentos em 2, 3 anos, só para dar uma dimensão do que é feito na Europa. A Dinamarca, que é menor do que o estado do Rio, fez no mesmo período, enquanto a gente fez 1.300, a Dinamarca fez mais de 10.000, né, no tamanhozinho dela. Mas é um caminho, né? Podemos fazer isso em maior dimensão. O Sistema Único de Saúde tem a sua rede de laboratórios, que faz vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, são os chamados LACENSE. Então temos o INCQS, que é o único laboratório federal, e os 27 laboratórios estaduais. O Ministério da Agricultura tem um outro modelo, né, que são os LANAGROS, ele é federal. Então, tem 6 laboratórios federais razoavelmente bem equipados e que poderiam estar fazendo um excelente trabalho de monitoramento e análise laboratorial. Isto, vamos dizer, do ponto de vista público, seria a nossa estrutura, né? Laboratórios da saúde, laboratórios federais. Os laboratórios de saúde pública, no estado da saúde, eles estão razoavelmente bem equipados para fazer controle de doença, diagnóstico de doença. Quando entramos na linha de produtos, quando muito se consegue fazer microbiologia básica, quanto mais as outras coisas, né? Uma salmonela já é algo... E aí, encerrando, Sistema Único de Saúde descentralizado e hierarquizado. SUASA, ou Sistema da Agricultura, absolutamente centralizado. No sistema descentralizado, os estados e municípios têm uma função e são independentes, com seus laboratórios, suas ações fiscalizatórias e tudo mais. O Sistema Unificado da Agricultura está na mão federal. Vantagens e desvantagens desse negócio. E, caminhando para o final, temos um econômico extremamente forte, na medida em que o agronegócio virou, falar em agronegócio, falar em PIB, falar em exportação, né, por exemplo. Temos o pequeno produtor cada vez mais deslocado, mais abandonado, tendo em vista que a gente tem que gerar este conjunto de dados. Os produtos tradicionais, feitos de forma tradicional, cada vez menos valorizados, tendo em vista tudo que foi colocado hoje de manhã. No fim, significa que nós, né, estamos sendo comidos, literalmente, né, sem trocadilho ou com trocadilho. Podemos associar isto a este modelo que está aí?
Eu acho que podemos, eu acho que isto é proposital. Nós vimos a legislação de 1950, de lá para cá mudou muito, e eu hoje acho, acredito, por isso que eu falei que isso é opinião pessoal, né? O modelo que nós temos de atuação no controle de alimentos, ele é absolutamente inadequado, ou é adequado para atender aos grandes produtores. Se nós quisermos pensar em modelos mais para a nossa sociedade, mais para a nossa população, nós temos que repensar essa história. E fragmentado do jeito que está, nós sempre teremos uma enorme dificuldade de atuação. Eu prefiro, então, que a gente repense isso e comecemos a trabalhar na direção do que é o modelo europeu, onde o alimento não está incluído nas atividades, vamos dizer, da saúde, mas sim, no caso, né, da modernidade europeia, enfim, ou da modernidade da burocracia estatal, como uma agência. Então, no Brasil, seria transformarmos o alimento em uma agência específica, né, que sai do Ministério da Agricultura, sai do Ministério do Meio Ambiente, sai do Ministério da Saúde, e formamos uma agência que vai tratar do medicamento, do alimento, não mais daquela forma, goiaba no pé e goiaba na feira, mas vai tratar isto de uma forma integrada, do campo ao produtor. E aí nós que militamos na defesa, né, de um determinado tempo, de uma determinada ação, não teremos que ficar correndo entre o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, Anvisa, Ministério da Saúde, e sim focados num único lugar. E teremos voz, se seremos escutados ou não, mas teremos voz num assento, porque para fazer isso, pelo menos os países europeus têm tratado a sociedade civil de uma forma um pouco mais respeitosa e têm feito conselhos que resolvem isso numa mesa de discussão, fazendo com que a legislação efetivamente passe a escutar um pouquinho do nosso lado, e não somente dos grandes produtores, né? Enfim, a ideia, então, foi trazer para vocês as legislações básicas e um pouco do caminho, e encerrar fazendo essa provocação, que eu falo que é provocação, porque os colegas da área da saúde acham que a saúde, como eu acho, deve ser tratada de uma forma integral. Mas se nós não fazemos isso, e em alimentos fazemos ainda de uma forma mais fragmentada ainda do que nos demais casos, de repente juntando isso tudo trazendo como proposta de juntar isso tudo num único local, que a burocracia estatal seria só em um único local, nós talvez possamos ser mais propositivos e mais propositivos, vamos dizer, na nossa luta. Obrigado, espero ter trazido alguma coisa de novo. Obrigada, André. Bom, vamos então para Bibi.